esperarei o teu nome, porque é bom. Amém? Os irmãos podem se assentar e se à vontade. Muito bem, o salmo que eu acabo de ler, ele aleluia, foi escrito por Davi. Nós sabemos que Davi, ele foi o salmista, ou aquele que mais salmos escreveu, e esse salmo que ele escreveu, quando ele foi motivado a escrever esse salmo, ele estava passando por um momento muito difícil na sua vida, mesmo porque ele já havia sido ungido por Samuel para ser o rei de Israel, em substituição a Saul, a quem Deus havia rejeitado. E nós sabemos a história, conhecemos, eu digo que os irmãos também saibam isso, pelo que eu vejo aqui, todos são irmãos já com mais anos de crente, que leem a Bíblia naturalmente, que frequentam a escola bíblica dominical, com certeza. Mas a verdade é que Davi se apresentou a Saul naquele episódio lá naquela batalha contra o gigante Golias, contra os filisteus, que Golias desafiava o exército de Israel. E naquela ocasião, Davi, amando seu pai, foi ao campo de batalha para levar alimento para os seus irmãos, para o exército, e para saber notícias de seus irmãos que estavam no campo de batalha. E lá ele se deparou com aquela luta, quando o gigante Golias desafiava o exército de Deus, e ele se dispôs a lutar contra o filisteu, e a Bíblia nos diz que o Senhor deu ao povo de Israel uma retumbante vitória por meio de Davi. E a partir daí, a Bíblia diz que Saul segurou Davi consigo, para que ele fosse um de seus soldados, ou alguém que estivesse batalhando pelo povo de Israel. E a Bíblia nos diz que muitas outras vitórias o Senhor deu a Israel por meio de Davi. E foi tanto o destaque de Davi em meio ao exército de Israel, que de repente as mulheres começaram a cantar, dizendo que Deus havia dado a Saul os seus milhares, porém a Davi Deus havia dado 10 milhares de inimigos nas mãos de Davi. E isso despertou o ciúme de Saul, que então ele percebeu e entendeu que Davi era aquele homem que assumiria o trono de Israel, e passou a persegui-lo com fúria, passou a enviar todos os esforços no propósito de tirar-lhe a vida, para que ele não assumisse o trono de Israel. E nós vamos, quando nós lemos o livro de 1 Samuel, nós deparamos com muitas formas ou muitas tentativas que Saul fez atentando contra a vida de Davi. Mas o Senhor o livrou de todas. Mas chegou um momento em que Davi, ele entendeu também que se ele continuasse
por perto, próximo de Saul, ali vamos dizer, mudança de humor de Davi, ou seja, na mesma hora que ele estava bem, uma fúria dominava e queria atentar contra a vida de Saul, ou contra a vida de Davi. E então ele disse: a qualquer momento eu não vou escapar. E então agora ele fugiu da presença de Davi. E não sabendo para onde ir, ele foi lá para o campo de Natote, aonde estava o rei, ou melhor, o sacerdote Ameleque. Ele estava, ou melhor, Abimeleque, que era o sacerdote. Então a Bíblia diz que ele saiu e foi procurar refúgio lá perto, ou lá nos campos de Anatote. E o que aconteceu? Ele, nessa fuga que ele empreendeu, ele chegou lá para Abimeleque e pediu a ele. Ele saiu sem levar recursos ou produtos para que ele se alimentasse, não havia levado espada, ou seja, ele fugiu com a roupa do corpo, podemos assim dizer. E quando ele chegou lá e conversou com Abimeleque, então o que aconteceu? Ele contou a história para o sacerdote, dizendo que ele fora enviado às pressas por Saul, e que se Abimeleque tivesse ali pão ou algo do tipo para que ele se alimentasse, para que ele pudesse prover os alimentos, então Abimeleque disse que não tinha nada a não ser aqueles pães sagrados. E ele fez as recomendações a Davi e entregou-lhe os pães. E também Davi perguntou se ele não tinha lá uma espada. Então ele disse: tenho apenas aquela espada de Golias que você desceu, e ela está guardada aqui. E tem ela também. Mas acontece que naquele dia, lá, a Bíblia nos diz que estava um homem chamado Doeg, e Doeg era um dos principais pastores de Saul, e ele estava detido lá na casa sacerdotal, naquele arraial. E então Doeg viu e acompanhou de perto aquilo que estava acontecendo. Então, o que aconteceu? Chegou o dia que Doeg foi livre, voltou para Saul, e Saul, nesta empreitada de procurar Davi, ele faz a seguinte pergunta: quem vai me informar? Quem vai se condoer de mim e vai me dizer por onde Davi anda? Ele que procura o meu mal. Então Doeg, aquele homem mentiroso, ou um fofoqueiro, podemos assim dizer, ele disse para Saul: eu estava lá no campo quando Saul, quando Davi passou por lá e procurou Abimeleque, pedindo a ele haveres para se alimentar, e também consultou ao Senhor por ele, e entregou também a espada de Golias na sua mão. E então, quando Saul soube desta informação,
situação, o que ele fez? De imediato, ele vai para Abimeleque, em busca de Abimeleque. E a Bíblia nos diz que ele, chegando lá, ele indaga ao sacerdote acerca do acontecido, e Abimeleque tenta justificar com ele, mas ele não dá crédito àquilo que o sacerdote falava. E pelo contrário, ele decidiu então acabar, matar Abimeleque e todos os sacerdotes que ali estavam. 85 sacerdotes foram mortos naquele dia. E então, quando ele mandou que os seus moços atentassem contra os sacerdotes, o que ele fez? Eles não quiseram. E então ele fez ou falou com Doeg para que assim fizesse. E Doeg não teve piedade daqueles sacerdotes e assassinou todos eles. E a Bíblia nos diz que um daqueles moços, os filhos de Abimeleque, chamado Abiatar, ele conseguiu escapar e foi para o local aonde Davi estava e contou-lhe narrou-lhe o acontecido. E foi então aí que o Davi, ele escreveu esse salmo. Então, nós podemos ver aqui o seguinte, que Davi, ele escreve esse salmo falando sobre a justiça e a bondade de Deus, mas ele fala também aqui sobre a crueldade do ímpio. Ou seja, então nós podemos dividir esse salmo em 3 partes. A primeira dela, nós encontramos entre os versos de número 1 até o verso de número 4, que fala da crueldade ou da maldade do ímpio. Então vejamos, a primeira coisa que nós encontramos aqui é o seguinte, que o ímpio, o que é o ímpio? O ímpio é aquele que não tem Deus em conta, aquele que vive a sua vida como se Deus não existisse. Então, o ímpio, a primeira coisa que nós vemos aqui é que ele se gloria na maldade. Então, esta é uma marca, é uma característica do ímpio, se gloriar na maldade. Ele não mede as suas palavras para acusar, para difamar, para falar mal de alguém. O que ele preza, o desejo do seu coração é cometer a maldade, e nisso ele se gloria. Então diz assim o texto: por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Por que você se gloria na maldade? Que Deus nos guarde, para que nós não sejamos jamais dominados por esse sentimento. Pelo contrário, como crentes, como servos do Senhor Jesus que somos, precisamos abundar na frutificação espiritual. E um dos frutos, uma das características do fruto do Espírito é a bondade. E nós precisamos desenvolver esta qualidade, essa virtude na nossa vida. A segunda coisa que nós encontramos é que ele tem uma língua destruidora. Veja só que diz o verso 2: com a língua você trama planos de destruição. Ela é como uma navalha afiada, que só produz enganos. Quando nós voltamos para a palavra de Deus, o apóstolo Tiago, ele falou do poder da língua. A língua, ela pode ser tanto uma fonte de bênção, como uma fonte de maldição. O fato é que a língua
língua, ou seja, as nossas palavras, é muito dito que a palavra tem poder. E de fato, a palavra tem poder. Mas não é esse poder que eles pregam aí, que você falou, você determinou, que vai acontecer. Não. A palavra tem poder. Dependendo daquilo que você fala, você pode abençoar, levar ânimo, levar coragem, levar alento, consolo, conforto para alguém que está vivendo uma situação difícil. Mas ao mesmo tempo, se você não vigiar, a sua língua pode ser usada para o mal. O apóstolo Tiago diz que às vezes ela pode ser comparada com uma pequena fagulha que um grande bosque incendeia. Às vezes, uma conversa levada de um para outro, isso pode trazer enormes transtornos. Pode desenvolver ou até mesmo acabar separando melhores amigos, pode acabar comprometendo uma vida familiar, pode, enfim, ser um motivo de destruição. Mas que Deus em Cristo nos dê graça e nos ajude para que a nossa língua ela possa sempre ser usada para o bem e, acima de tudo, para que o nome do Senhor ele seja glorificado através das nossas vidas, de nossa vida. Aleluia. E que nós sejamos um instrumento de bênção na vida do irmão, na vida do irmão, na vida daquele que está fraco na fé, que possamos levar a palavra de encorajamento, de fortalecimento, que possamos ser instrumentos para levar uma mensagem evangelística para aqueles que estão vivendo na liberdade, aquelas pessoas que não têm nenhuma expectativa, não têm nenhuma esperança. Quantos estão na sarjeta, esperando a palavra, e nós podemos ser o instrumento que Deus vai usar para falar com o pecador e levá-lo a Cristo. Mas o ímpio, a palavra dele, ele tem uma língua destruidora. E uma outra característica do ímpio, o verso 3, nos diz que ele tem os valores morais invertidos. Veja só o que diz o texto. Você ama o mal, mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade. Ou seja, valores invertidos. O profeta Isaías, lá no capítulo 5, ele falando a respeito disso, ele disse sobre essa inversão de valores, ele diz: ai daquele que ao mal chama bem, que do adoce o amargo. Ai desses que assim procedem. E nós vivemos numa sociedade onde os valores têm sido invertidos. Nós estamos vivendo em um tempo em que nós estamos vendo todos os dias o ímpio, o homem mau, o bandido, às vezes sendo colocado em liberdade, e o homem de bem sendo preso. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas de bem estão presas com medo, às vezes se trancam em suas casas, enquanto que as pessoas de má índole, pessoas más, estão andando livremente pelas ruas de nossa cidade, e semeando medo. Pior, às vezes sendo protegida pelo próprio Estado. Nós estamos vivendo esta realidade.
Nós estamos vivendo um tempo em que os valores